O segredo do nome dos almirantes, a criação do planeta de One Piece através das armas ancestrais, a verdade absoluta de por que Shanks perdeu seu braço e a importância velada desse momento. Existe uma real fruta da borracha? A gente já tem resposta para isso. Além desses tópicos super interessantes, a gente também vai se aprofundar no vilão do próximo arco de One Piece e até mesmo dos 4 próximos arcos. Então vem comigo para descobrir a resposta sobre todos esses temas e falar do reencontro mais aguardado da obra, Figureland Shanks e Monkey D. Luffy. JP_Jesus0211, você acharia legal a possibilidade do Sabo derrotar o Barba Negra como um tipo de vingança contra o Ace? Cara, eu acho que essa é uma possibilidade que existe, tá? Mas eu reduzo bastante a probabilidade. Por quê? O Barba Negra nos foi introduzido como alguém extremamente antagônico ao Luffy. No primeiro momento que eles se encontram, um gosta de suco, o outro odeia. Um ama torta, o outro detesta. E logo na sequência a gente vai ter aquele momento extremamente icônico do "o sonho dos homens nunca tem fim". Então o Oda ele pega, cria um contraste entre os dois personagens, mas em sua essência, na fé, na crença, ele trabalha a semelhança. Então, cara, não tem como, tá? Pra mim, o duelo entre Barba Negra e Luffy é essencial para a história de One Piece ser contada, tá? Ele cresce em paralelo ao protagonista, ele é um antagonista em todos os sentidos da palavra, ele tratou de, cara, basicamente finalizar a vida do Ace ao vencê-lo na Ilha Banaru, e aí a gente tem agora ele também se construindo como um imperador. Cara, eles estão aqui, ó. Luffy e Barba Negra precisam se enfrentar. Provavelmente, ou quem sabe, né, o último pirata que o Luffy enfrentará dentro da obra é aquele que também, cara, almeja se tornar o rei do mundo, né? Então, enquanto por um lado a gente tem aquela semelhança toda e tem aquele contraste gritante, a gente vê que na sua essência eles querem a liberdade para si, mas existe uma diferença gritante. O Luffy busca a liberdade para todos. O Barba Negra quer dominar o mundo para ele próprio ser livre. Mas todas as outras pessoas, todos os outros cidadãos estão abaixo dele. Então ele seria a única pessoa livre, por assim dizer. Então é legal, sabe, enfrentar o Barba Negra para vingar o Ace de alguma forma? Cara, é legal, mas ao meu ver é uma possibilidade muito fraca. Não se compara em nada com o peso do Luffy enfrentando o Barba Negra. Né? Nada, a construção em paralelo pra mim diz muito, tá? E cara, o Sakazuki tá aí pra isso, né? O Sakazuki tá aí pra ser enfrentado pelo Sabo e Musama também, enfim, são algumas possibilidades que a gente tem pro outro irmão do Luffy, né? Então, vingar o Ace, cara, eu acho que o Sakazuki contra o Sakazuki, né? No caso, o antigo Akainu, é uma possibilidade muito boa, muito melhor do que enfrentar o Barba Negra. Ou deixa tudo pro Luffy mesmo, mano. O Luffy vai espancar a Musama, o Luffy vai espancar o Sakazuki, o Luffy vai espancar o Barba Negra e pronto, relaxado. Mas não, eu acho que, ó, Sakazuki, o que é teu nas mãos de Sabo está garantido. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês mais um Respostas de Palha tranquilaço, relaxado, respondendo perguntas que vocês fazem pra gente lá no nosso Instagram, então segue a gente lá, beleza? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e vir comigo nesse vídeo que tem muita coisa boa, muita pergunta interessante e respostas que eu espero que estejam à altura, beleza? Tamo junto e vem vinheta! E já que eu falei agora do Sakazuki, né, antigo Akainu, eu quero explicar pra vocês uma coisa que, cara, muitas vezes vem pergunta, mas eu nunca parei aqui pra responder e agora eu decidi fazer isso. @Gui Surian. Qual a diferença dos dois nomes dos almirantes? Um deles faz referência ao cargo? Então é exatamente isso, né? Os almirantes normalmente têm dois nomes porque um é o nome de nascença e o outro é a alcunha que ele recebe ao se tornar um almirante ou alguém com outro cargo alto na marinha, né? Principalmente ali quem já estava, entre aspas, aí concorrendo a se tornar um almirante. Já vou explicar. Primeiro, vamos pelo mais fácil ali, né? Pelo trio original. A gente tem o Akainu, que é Aka de vermelho e Ino de cachorro. Então ele é o cachorro vermelho, o Akainu. Esse é o título dele, né? A alcunha dele de almirante. Mas o nome dele de nascença
é Sakazuki. Por isso que quando ele atingiu agora o patamar de almirante de frota, a gente não vê mais ninguém dentro da obra chamando ele de Akainu, e sim apenas de Sakazuki. É como se, cara, depois ali de passar pelo nível almirante, agora sendo almirante de frota, a galera chama ele pelo nome, né? Os outros dois do trio original, né? A gente tem o Kizaru, Ki amarelo e Saru macaco, então é macaco amarelo, e o nome dele original de verdade é maravilhoso, é sensacional, Borsalino. Ele tem cara de Borsalino, né? Vamos ser sinceros. O outro é o Okiji, né? Ao azul e Kiji fazão, então ele é o fazão azul, e o nome dele original também é outro maravilhoso que pouca gente confunde quando eu falo aqui, que é Kuzan. Tá? O nome dele é Kuzan. Por isso que depois do time skip, em que ele saiu da marinha, eu evito chamar ele de Aokiji, né? Porque é a alcunha dele como almirante, mas ele não é mais almirante. Então ele é o ex-almirante Aokiji, tá? Normalmente as pessoas chamam de Kuzan, mas tem muita gente ainda que vai chamar ele pela antiga alcunha. Mas o correto mesmo é chamar de Kuzan, mas pode chamar de Aokiji, que a gente também entende, então super relaxado, super tranquilo. Aí a gente passa pro Fujitora, né? Fuji, roxo, e Tora, tigre, então ele é o tigre roxo, e o nome dele de verdade é Isho, tá? Isho. Show? E a gente fecha com o Ryokugyu, né? Ryokugyu é basicamente touro verde ou bucha verde, como você preferir chamar, e o nome dele é Aramaki, tá? Então essa é a grande diferença que tem, mas a gente também tem outros cargos, como por exemplo, o diretor da unidade de investigação da marinha, que é simplesmente o Kurouma, que é o cavalo preto. O nome dele original é Tensei, mas devido a esse grande cargo que ele alcançou dentro da marinha, ele recebe aí uma alcunha especial. E a gente tem também outros dois casos que são muito bons, que são a Momosagi, né, que é a coelha rosa, e o Tokikake, que é simplesmente o maravilhoso porco marrom. Ambos são vice-almirantes aspirantes ao cargo de almirante. Então eles são brabos aí, né, e reconhecidos com essa alcunha. O nome deles de verdade é da mulher Dion, né, ou Gion, e o nome do cara é o famoso Chaton. É Chaton, é Kuzan, o Oda entende do português. Basicamente essa é a explicação, e eu espero que vocês tenham entendido agora de uma vez por toda como funciona essa questão de alcunha para almirante ou alguém de alto cargo dentro ali da marinha. Show? O Ricardo Silva Underline 009 perguntou: vocês acham que as armas ancestrais possam ser ferramentas de terraformação? O que acham? Pra mim, o mundo de One Piece é 100% manipulado, tá? Ele é um mundo que ele é criado daquela forma por alguém, provavelmente o Musamá, né? Por quê? Existem aqueles que são conhecidos como os criadores desse mundo, né? Que são, cara, os principais nomes dos grandes reinos, dos 20 reinos que se uniram pra formar o que hoje é o governo mundial. E eu acredito fortemente que através até mesmo do próprio Musamá, né? De alguma forma, eles tenham ordenado aí, né? Pro mundo ser criado dessa maneira. As armas ancestrais são elementos extremamente poderosos nesse universo. A gente tá falando de uma arma que controla todos os reis dos mares. A gente tá falando de uma arma que, cara, é capaz de dizimar, destruir ilhas por completo, e outra que trabalha ali, né, na camada mais alta do mundo, controlando o vento, enfim, fazendo alguma coisa que a gente ainda desconhece, mas estipula que seja algo por aí. Então assim, elas sim me parecem totalmente capacitadas para trabalhar com uma terraformação. Existem até, cara, outras Akuma no Mi, né, que fazem muito sentido, por exemplo, a do Law. Cara, a do Law, num usuário absurdamente cheio de energia, cheio de tudo, ou até com muita calma, meu irmão, faz um room gigante, começa a teleportar uma ilha dali pra cá, faz um movimento diferente, tá ligado? A gente pode pegar até o próprio Ors, né, que ele era conhecido como puxador de continentes. Por que ele era conhecido como puxador de continentes? Porque ele puxava continentes? Porque ele ajudou a forjar algum país, algo nesse sentido, mover alguma ilha pra cá? O ano, por exemplo, toda fatiada, e cada região ali tem seu próprio clima, sua própria estação do ano. Então é tudo muito delicado, né? Eu acho que quando eles falam sobre serem os criadores do mundo, o Oda tá querendo entregar um pouquinho mais do que ele já revelou pra gente. E sim, tá? O universo de One Piece, da maneira que é forjado, mano, 4 mares separados perfeitamente, com um anel gigantesco que é a Red Line envolvendo esse mundo, um mar que é todo calmo, uma linha perfeita em direção até a ilha final, gente. É manipulado, tá? Ele é montado dessa maneira para ser um verdadeiro desafio para chegar até a ilha final. Dito tudo isso, sim, tá? Eu acho que as armas ancestrais podem ter sido usadas antigamente para moldar um mundo dessa maneira.
J. Gabriel Underline Machado, por que o Shanks perdeu o braço? Cara, hoje eu li uma teoria interessante sobre isso. Interessante não, mas assim, vamos lá, né? Uma justificativa pra tentar falar, pô, por que o Shanks perdeu o braço naquela situação? A gente já sabe, tá? A verdade é que a gente já sabe por que o Shanks perdeu o braço. O Oda tinha desenhado esse primeiro capítulo sem isso acontecer, mas o editor dele na época falou, calma. Calma que não tá tendo aquela carga dramática, não tá acontecendo aquele peso que precisa ter nesse momento final. E aí ele deu a ideia pro Oda simplesmente arrancar o braço do Shanks. Tá, então esse cara foi meio criminoso? Não. Sabe por quê? A gente vendo agora, percebe que, cara, dava pro Shanks não ter perdido o braço. Mas naquele momento, é o primeiro capítulo de One Piece, é onde a história tá começando, então talvez esse peso dramático do Shanks ter perdido o braço naquele momento, pra gente não faz sentido hoje, mas quando a gente viu o primeiro episódio, quando milhões de japoneses leram aí o primeiro capítulo, eles falaram, meu irmão, isso aqui tem carga, isso aqui tem peso, isso aqui funciona, e talvez, olha, mano, isso é muito bizarro, tá, de se pensar, mas talvez, se o Shanks não tivesse perdido o braço naquele momento, não tivesse toda a carga emocional para potencializar essa narrativa dessa forma e cativar tantos leitores ao redor do mundo. Então aquele momento, a gente sabe que hoje em dia não faz mais tanto sentido, né? Mas cara, talvez tenha sido algo fundamental para One Piece se tornar o que se tornou. O que é bem doido parando para pensar. A teoria do cara era, o Shanks estava lá assistindo o Luffy sendo quase comido pelo Senhor da Costa e falou, eu vou deixar morrer. Eu vou deixar morrer, era a fruta que eu queria, eu vou deixar morrer. E aí no último momento ele falou assim, não vou deixar morrer. E ele salvou o Luffy. Aí ele não teve tempo de parar o Rei do Mar, né? O Rei do Mar não, né? O Senhor da Costa. E aí, blau, perdeu o braço. Teoria boa. Parabéns. Cal_A_Hog. Se a Gomu Gomu no Mi na verdade é a Hito Hito no Mi de Nika, então existe a real fruta da borracha? Essa é uma especulação que eu já vi muita gente falar, mas acredite se quiser, a gente tem nas próprias páginas do mangá explícito, bem claro que não existe uma fruta da borracha. Ela nunca foi catalogada e até hoje todas as frutas que apareceram pra gente já estavam na enciclopédia das Akuma no Mi. Pelo menos até onde a gente entende, né? Só que assim, então tá aí, tá? A gente não vai ter uma Gomu Gomu no Mi, uma fruta da borracha real. Na verdade, sejamos bem sinceros. Pera aí. Você pode virar agora pra mim e falar, cara, isso aqui é uma Hito Hito no Mi modelo Nico Deus do Sol. Eu vou rir da sua cara, pô. Mentira, eu não vou rir da sua cara não, mas eu vou falar, cara, isso aqui é uma Gomu Gomu no Mi, pô. Isso é 100% uma Gomu Gomu no Mi. Então essa frutinha aqui, cara, sempre vai permanecer sendo a fruta da borracha. Fabrício Oliboni. Cada Gorosei será desenvolvido da mesma forma que o Saturno, um arco cada. Meu querido amigo Fabrício, eu acho isso muito improvável de acontecer. Por quê? Primeiro, é que a gente estenderia o One Piece muito mais do que já se espera, né? Porque, cara, se botar cada arco agora com um Gorosei sendo vilão, tendo que trabalhar ele todo direitinho, etc., esquece. Tá? Porque vai ser mais 1 ano e meio aí pra cada Gorosei, depois vai ter que vir Elbaf, depois vai ter que vir Roadstar, e depois é Left Tail, Guerra Final envolvendo tudo, não, isso não vai acontecer, tá? Eles provavelmente vão ser trabalhados da seguinte maneira, a gente vai ter ali, mano, Santi J. Garcia Saturno envolvido em Egghead, porque faz todo o sentido no mundo. Ele é o deus da ciência e da defesa, então ele tá lidando diretamente com o Vegapunk e também com o Kuma. Então ele tá extremamente amarrado com o arco atual. A gente tendo Bartolomeu Kuma, a gente tendo Dr. Vegapunk e a gente tendo Jewelry Bone. Então ele tá muito bem ali. Eu acho que o Oda pegou ele, né, trabalhou, amarrou ele com esses personagens pra falar, olha, eu vou apresentar pra vocês o que é um Gorosei. A gente entendeu o nível dos caras, ainda tá entendendo o nível dos caras e percebendo que são extremamente poderosos, mas ao mesmo tempo, pensa só, cara, beleza, derrotamos Santi J. Garcia Saturno nesse arco, que maravilha. Aí no próximo é o Marcos Mars. Uau, ele é isso aqui mais forte que o J. Garcia Saturno. Aí depois do próximo arco, meu Deus, Topman Warcry, e agora ele é isso aqui, entendeu? A gente acabou de vencer de 2 Yonkou, e aí vai começar a trabalhar um Gorosei por arco. Cara, eu acho que
a gente vai ter agora o Jay Garcia sendo trazido como alguém extremamente poderoso, como o Oda já fez, e depois, posteriormente, cara, eventualmente, a gente vai ter lutas contra os Gorosei, mas sem eles serem a principal figura, né? Se a gente voltar pra Sabaody, o Kizaru era a principal figura, agora ele é, uma sombra, né, do que é o Jay Garcia e do que o Gorosei expressa dentro do arco. Podem ser tão fortes quantos, beleza, mas cara, a figura central ali, como antagônica nesse momento em Egghead, obviamente é Santi Jay Garcia Saturno. Claro, eu acho que cada Gorosei vai ter seu envolvimento, né, o Venazo Juro, ele é muito interessante porque ele tem a Shodai Kitetsu, ou pelo menos a gente fortemente acredita nisso, então ele pode ter relações com o país de Wano, cara, lá de um passado muito distante, o Topman no arco ele também pode ter algo, enfim. Todos eles vão ter algumas relações, mas serem trabalhados, terem o destaque, serem a figura, cara, totalmente expressiva e antagônica de um arco como é Jay Garcia nesse momento, eu acho muito difícil. Principalmente porque acima deles todos, a gente tem a figura conhecida como Imu-sama, nosso, mano, antagônico monstro Munerona. Então eu acho que Jay Garcia fica por agora, os outros vão ter seus momentos. Preste atenção, não estou falando que não vão ter seus momentos, obviamente terão, mas nas suas devidas proporções. Yuri Dantas, você acredita na possibilidade de só uma parte do bando ir para Elbaf e encontrar o Shanks sem o Luffy? Não, tá? Eu realmente acredito que toda a tripulação vá ser direcionada unida para Elbaf. Só que tem esse pequeno detalhe, eu tenho pra mim... Tá? Ah, e qual é o seu embasamento nisso? Não sei, não tem embasamento nenhum, é achismo puro, tá? Que é o seguinte, quando eles chegarem lá em Elbaf, o Luffy vai ser o último chapéu de palha a encontrar com o Shanks. Talvez o Usopp e o Luffy sejam os últimos a encontrar o bando do Shanks, por quê? E a Usopp e o próprio Ruivo, né? Então assim, talvez a gente veja ali, sei lá, o Sanji chegando como primeiro, a Nami junto com ele, o Zoro encontrando... O Zoro é perfeito pra ser o primeiro, pelo amor de Deus. O Zoro se perdendo e simplesmente encontrando com o bando do Shanks. Batendo uma resenha ali, relaxado, tranquilo, numa boa e pronto. E posteriormente vai ter o encontro do Luffy com o Shanks, que ao meu ver vai ser o último ali. Por quê? Vai ser um efeito engraçado, né? Imagina só como é que vai ser a relação do bando dos Chapéus de Palha com o bando do Ruivo, sabendo da relação que seus capitães têm, mas sem eles se encontrarem primeiro. Sabe? E a gente, obviamente, vai ficar naquela expectativa gritante de, cara, os Chapéus de Palha estão com o Shanks. Agora só falta o Luffy. E aí, nossa, só de pensar nesse encontro eu fiquei todo arrepiado, tá? Fiquei todo arrepiado. Underline Otaviano, underline Silva, quem será o vilão do próximo arco? Eu não estou aqui advogando a favor do Derek, não estou fazendo isso. Mas o Shanks, como um antagonista do próximo arco, é muito bom, pô. É muito bom. Só que o Luffy tá preparado pra vencer o Shanks na porrada? Eu acho que ainda não, tá? Eu acho que ainda não. Então, assim, a minha segunda opção, que eu acho também interessante, é... Se bobear, o Shanks tá por aí, né? Se bobear, como o Oda falou, aquelas pessoas que vão se enfrentar sejam, na verdade, Shanks e Barba Negra. E aí o Shanks esteja fora de Elbaf, né? Eu também acho que é uma possibilidade bem real a gente ter o Shanks fora de Elbaf, a gente ter todo o enredo trabalhado em Elbaf, só que a gente ter aquela, mano, certeza, aquela iminência de que ele vai chegar em algum momento. E aí quando ele chegar, ser verdadeiramente o estouro do balão, vai ser lendário, vai ser uma coisa de maluco. Mas assim, o Príncipe Loki também é muito interessante. O Príncipe Loki é alguém que me chama muito a atenção e principalmente a guarda real de Elbaf. Por quê? Ah, Elbaf é o maior exército de todos, o exército mais poderoso, a própria Big Mom disse que seria a rainha dos piratas se tivesse aliado a ele, blá 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 blá. Beleza, nunca se justificou o mito, a lenda em cima deles, absolutamente nunca se justificou. Então a guarda real do Príncipe Loki, mano, tem que ser uma coisa de maluco. Pô, pensa só, gente. Não, sinceramente, isso me pega demais. Os caras são a grande força militar absurda desse universo e tal. E aí tu vai ver o comandante dos piratas do cara são Hairudin. Tomou um one hit KO do Luffy em Dressrosa na segunda marcha. E com isso eu encerro esse vídeo, tá? Eu espero que você aí tenha gostado. Eu amei trazer respostinha de palha relaxado, daquele jeito que a gente gosta, tá bom? Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. A gente levanta lá um story no Instagram e aí você pergunta
e a gente traz aqui as respostas, beleza? Tamo junto, gente, não esquece daquele like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!